Bom domingo a todos. Vamos trabalhar um pouquinho, olhar o gráfico do Ibov. Seguinte, tem algumas mudanças em relação à configuração que eu estou vendo no, no Ibov, e para a gente olhar melhor, eu acho que a gente tem que começar lá de cima. Vamos olhar o mensal, tá? Esse é o gráfico mensal, sem as marcações. Tá? Vamos colocar aqui para a gente olhar ele sem nada, sem só. Vamos olhar para o gráfico, vamos ver o que ele está mostrando para a gente aqui, né? Então, de cara, o que a gente pode olhar para o gráfico é esse movimento abaloado aqui, né? É um fundo que está deixando essa mínima com duas mínimas maiores. E eu estou lá numa região distante dessas mínimas que aconteceram aqui, tá bom? Então ele está trabalhando esse movimento. Eu tinha feito uma marcação dessa região aqui, eu vou mostrar um pouquinho mais tarde, mas a primeira coisa que chama atenção dentro do gráfico mensal é isso, tá bom? Outra coisa que a gente tem que olhar no gráfico mensal são as marcações naturais, né? São as marcações que a gente usa no dia a dia. Então, dando um pouquinho mais de zoom, o que a gente tem aqui? Ó? Um Fair Value Gap fechado. E aí aqui de cima a gente tem este Fair Value Gap fechado, tá? E este Fair Value Gap aberto, que é a nossa resistência aqui no 126, 125 mais ou menos, que não chegou. Eu fiz um swing high mais alto que esses dois anteriores, que esses dois topos anteriores. Eu estou em topo agora, eu estou em venda no mensal. Eu estou mitigando este movimento de alta que o mercado está fazendo no mensal, tá? Esse movimento de alta, ele está sendo mitigado nesse momento, tá bom? Outra coisa que a gente precisa reparar aqui, eu já tomei esse Fair Value Gap. Esse cara aqui já foi mitigado. Qual é o próximo? Então, se eu pegar essa máxima com essa mínima bateu, essa máxima com essa mínima está aí, eu não tenho mais Fair Value Gap, né? Eu tenho um movimento forte nesse ponto aqui, onde eu tenho um suporte excessivamente forte neste candle, eu acredito que seja no candle de maio, né? Isso aqui, não, maio não, é março, exatamente, quando houve a primeira recuperação e a primeira quebra de máxima mensal. Depois ele quebrou em abril, quebrou em maio, junho e julho, quando ele perdeu a primeira mínima, perdeu mínima e perdeu mínima agora de agosto, setembro e outubro. Agosto fez, perdão, setembro fez um pullback e o ataque, ou seja, a retomada do movimento do Ibov para rally de final de ano não aconteceu em outubro. Outubro eu estou com um fechamento, por enquanto, abaixo da mínima de setembro. Ele veio refazer o balanceamento, ele fez o rebalanceamento aqui, mas ele está com o fechamento dele abaixo da mínima de setembro. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né? A gente tinha julho e agosto, agosto fechou praticamente na mínima e proporcionou o ataque à sua própria mínima em setembro. Setembro fez uma pequena recuperação, né? Não deixou o Fair Value Gap de resistência, a resistência está lá em cima, e agora fez o repricing aqui e vem testar por conta do macro, por conta dos juros, por conta de um monte de coisa, mas o que eu estou analisando é simplesmente é, é, o gráfico, tá? Então, colocando um pouco as nossas marcações, a gente vê três topos idênticos, com bastante liquidez, e a gente vê três fundos praticamente idênticos também, com bastante liquidez, só que essa liquidez, ela é uma liquidez que atrai e repele.
Então, o mercado veio até o topo, tomou o topo e está voltando. Ele vem no topo, toma o topo e volta. Esse topo nem foi tomado, né? Ele voltou antes. Esse fundo também não foi tomado, voltou antes. A gente está numa mitigação aqui. Tá bom? Então, vamos agora para o semanal. A gente já olhou, não está fechado não está fechado o mensal, então o semanal tem um fechamento. E é um fechamento importante, porque na semana passada a gente tinha uma expectativa de que ele ia tomar a máxima essa semana que fechou, iria tomar a máxima da semana passada. Por quê? Candle de reversão, candle negativo para positivo, não atacou a mínima, deixou um swing low importante aqui. E o que, que o mercado acabou fazendo foi tomar essa mínima. Ele veio aqui, quase tomou a máxima e já reverteu. E o fechamento dele foi abaixo do fechamento da mínima, tá vendo? Um corpo relativamente forte, anulando esse movimento de reversão. Então, mostra muita probabilidade de segunda-feira já tomar essa mínima aqui, e quem sabe essa para poder fazer um repique. Então, realmente, a gente precisa olhar para dentro do diário para entender quais as nossas possibilidades de bolsa, né? Estou falando de IBOV aqui. Colocando um pouco as marcações, então a gente tem aqui um toque no rebalanceamento mensal, onde expulsou ele para cima e fez um repique até aqui. Nesse repique, nós estamos falando de quase 5%, 4%. Então, quando ele fez esse rebalanceamento, ele não conseguiu fazer um repricing do diário. Esse cara aqui é um fair value gap do diário, depois tem outro fair value gap aqui que ele deixou. Tá? Tem esse fair value gap aqui que a gente vai olhar mais de perto no diário. Então, ele já fez esse rebalanceamento semanal, então esse cara aqui a gente já pode tirar. Eu vou manter o rebalanceamento mensal, porque lembra que eu tinha uma expectativa de preço nesse ponto aqui, por conta dessa outside bar? Então, eu acredito ainda que o preço venha tocar nessa região aqui do 110, tá certo? Outra coisa relevante, o desenho, né? Eu tenho uma subida contundente, eu tomo liquidez dos topos anteriores e eu começo a fazer uma mitigação desse movimento. Então, no diário, eu estou com um FIBO contrário, eu estou com um FIBO de queda. Nós vamos trabalhar com o FIBO no diário dessa marcação aqui, ó, desse fundo intermediário, esse fundo de médio prazo para esse topo de médio prazo. E falando em topo de médio prazo, então eu tenho um topo de longo prazo aqui e tenho um topo de longo prazo aqui. Só que esse topo agora é de longo prazo também. Então, isso não é muito bom. Por quê? Porque esse topo de longo prazo, ele migra para cá. Tá? Já vou explicar por quê. Esse topo aqui, ó, ele é um topo intermediário. Ele tem topo mais baixo do lado esquerdo, topo mais baixo do lado direito. Só que todos esses topos aqui, ó, eles foram tomados até chegar nesse cara aqui. Esse cara aqui, que foi o último topo, ele não tem topo intermediário. Esse cara aqui não tem, ele não pode ser um long-term high, né? Ele não é um topo de longo prazo, ele é um topo de médio prazo. Esse topo de médio prazo aqui também não foi maior que ele. Só que olha o que aconteceu agora. Olha esse cara aqui, ó. Se eu colocar uma linha, você vai ver, tá vendo lá, ó? Ele tomou esse topo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tomou. E eu tenho topo intermediário do lado direito e tenho topo intermediário do lado esquerdo. Eu tenho topo intermediário aqui, ó, tá vendo? Swing high mais baixo, e eu tenho um swing high mais baixo aqui, um short term low, perdão, short term high, e esse vira intermediário. Esse tem um intermediário do lado esquerdo mais baixo e tem um intermediário do lado direito mais baixo, tendo dois intermediários e ele sendo um intermediário também, ó, eu tenho um short term low aqui, um short term low aqui, esse cara é intermediário também, com dois intermediários ele vira um topo de longo prazo, e isso é complicado.
Não é que seja complicado, porque a gente está trabalhando numa mitigação, o que significa que tem muito vendedor aqui. Muito vendedor aqui. É uma liquidez enorme, tem mitigação de gap do mensal aqui em cima, tem nível de FIBO que não foi atingido aqui ainda. Então, se essa mitigação começa a pegar força nesse ponto aqui, ele pode sair estourando toda essa liquidez aqui dessa cunha, né? A gente está vendo uma cunha aqui. É um canal de baixa lá de cima, mas esse canal de baixa eu posso estender uma linha aqui e fazer essa cunha que está acontecendo, né? Depois do rompimento desse canal de alta aqui, tá? Então, vamos acompanhando para a gente olhar isso no diário. Então, eu já fiz a migração do long term high aqui, do topo de longo prazo nesse cara aqui, embora ele tenha feito marcação apenas técnica, não é um longo prazo, mas se você pensar em relação ao topo, aos dois topos anteriores, esses dois aqui, ó, ele realmente levou muito tempo para romper esses caras aqui e ser o teste, talvez derradeiro, desse long term high. Esse long term high passa para cá, tá? Então vamos trabalhar agora o diário para a gente poder entender o que está acontecendo. Então esse cara vem para cá, só que eu quero deixar ele visível apenas no semanal. Igual maior que diário. Maior que um dia. Pronto. Peraí. Por hora, deixa aí. Eu vou. Unidade com tempo. Regra. Maior que um dia. Adicionar. Aplicar. Pronto, sumiu. Eu não tinha adicionado. Ok. Então, aqui, dentro do diário, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o FIBO. Tá? O FIBO que a gente está hoje é um FIBO de queda, onde ele fez o menos 11 e está voltando. Eu quero ver esse FIBO agora para a estrutura de alta que a gente está trabalhando, né? Lembra que a gente está trabalhando a estrutura de alta e começou a mitigação nesse ponto. Vou colocar o magneto aqui. É bom fazer isso. Eu não vou cortar esse vídeo, não. Vou deixar para fazer. Ó, ele perdeu 7,6. Tá? E olha onde está o 111 desse cara aqui, ó, fazendo a mitigação. Então, acho legal, vou colocar um semanal aqui. Acho legal desse fundo a esse topo. Beleza. É isso mesmo. Acho legal olhar para esse FIBO. Não porque ele fez, porque ele bateu lá direitinho, mas porque o 7,6 está empurrando ele para um 23. 23 é muita coisa? É. Então ele tem o primeiro order block aqui no meio, que ele fez um rally base rally, fez, mas aí é o mercado, né? Aí a gente tem que olhar e prestar atenção. No caso de um repique, no caso de um ponto aqui para poder subir, a gente tem que fazer aqueles swings rapidões, rapidez, sabe como é que é? Não pode ficar titubeando, tem que comprar realmente num risco interessante, talvez pegar o seu stop que fosse feito de ativos e transformar isso em opções, porque talvez fique mais interessante da gente trabalhar. Mas olha esse movimento, né? É um ombro, cabeça a ombro, já está testando linha de pescoço e, óbvio, ele pode fazer o repique. Vamos olhar mais de perto aqui o que a gente tem para segunda-feira, né? Você tem resistência grande no 7,6 aqui com confluência de Fair Value Gap. Ele deixou para trás um Fair Value Gap aqui, ó, tá? Que ele fez, ele tinha um rebalanceamento aqui que foi embora. Aqui ele não tem gap na sexta-feira, mas ele tem um gap sem mitigar aqui em cima, nesse ponto aqui. Fair Value Gap de referência, na verdade,
é um fair value gap sem mitigação. Vou colocar ele aqui. Já não é mais referência, ela é a... Ok. Tá aí. Então, você tem esse e este. Pronto. Esses dois, ó, é esse gap aqui. Essas duas marcações. Tá? Então, a gente tem realmente a metade dessa sombra aqui para tentar um rebalanceamento. Eu acredito que já tenha sido feito esse rebalanceamento, né? Essa mínima a essa máxima. Ó, ele veio e deixou uma sombra no 50%. Então, o que pode acontecer aqui? Manipulação desse fundo. Eu acho que ele toma essa mínima aqui, ó. E agora a gente vai precisar observar os market shifts dentro de 60 minutos, dentro de 15 minutos, lá no índice para poder pegar, para entender se tem uma reversão, se o mercado vem fazer repricing desse cara aqui, mantendo um fair value gap maior, ele faz o repricing e, quem sabe, cai, né? O que eu estou falando aqui é de um movimento de sweep de liquidez nesse ponto aqui, até mesmo nesse, vem, faz rebalanceamento aqui e volta. A gente tem que ter planejamento para poder pegar esses movimentos, tá? Tanto nas ações quanto no índice. Então, eu vou parar por aqui um pouquinho, acho que está ficando longo o vídeo, para a gente poder voltar depois para falar do índice. Fechou?